time, tudo bem com vocês? Iniciando o episódio 15, time. 15º episódio. E ó, por incrível que pareça, esse número combina com o meu convidado de hoje, que vocês vão saber a história. Felipe Campos aqui. Seja bem-vindo, Felipe. Time, eu vou contar pra vocês quem que é Felipe. E eu vou contar o como que eu conheci ele, que é uma história muito engraçada. E eu acredito que ele não saiba, porque eu acho que eu nunca contei pra ele. Felipe é o cara dos patrocínios. Ele entende e trabalha com grandes marcas. Ele conecta grandes marcas com eventos esportivos, culturais, enfim, através da lei de incentivo, através de verba de marketing comum. Ele é o cara que entende como unir marcas e eventos e atingir o objetivo da marca. O cara 10... puxa o sarrafo lá em cima, cobra. E como que eu conheci Felipe? Acho que em 2018, eu não sei, 2019. Quando que a Cosan lançou para o mundo que ia ser a principal patrocinadora das corridas? 2019. Sei que eu abro o Estadão e vejo o anúncio de uma página da Cosan falando assim, nós somos o maior patrocinador. E bem numa época que a Caixa estava saindo, e a Caixa era maior. E quando eu vi aquilo, eu cheguei no escritório. É a Mari, lembra disso, Mar? Lembra? Mar e Paulinha, eu falei assim, eu não sei quem é, eu não sei onde vive, eu não sei o que come, mas vocês precisam descobrir quem que manda nisso daqui e a gente precisa dar um jeito de sentar com eles. E aí foram meses ali de prospecção, né, Mar? Não sei quanto tempo levou, a gente achou um FBI, nessa época, assim, só lembrando, hoje é muito mais fácil da gente ter o contato das pessoas por conta da Bracel. Sim. A gente pergunta no grupo, a gente passa o WhatsApp já da pessoa. Naquela época, em 2019, não existia a Bracel, então você tinha que, achar na unha. A gente descobriu onde vivia, a gente descobriu o que comia. Felipe. Conseguimos marcar uma reunião com o Felipe. Falei, você e Paulinha vão comigo, vamos lá junto conversar com ele. Mari foi no cabeleireiro, comprou roupa, salto fino, fez a unha. Eu coloquei camisa social. Chegamos em São Paulo, lá os três, né? Bonitinho, fomos lá na recepção. A gente veio falar com o Felipe. A moça falou, pera só um minutinho. Putz, o Felipe avisou, ele tá enrolado, aconteceu alguma coisa e tal, ele não vai conseguir, tá? Perguntou se tem problema remarcar. Não, gente, sem problema, a gente remarca, né? Voltamos, montamos no carro e voltamos embora. É sério? É sério. Aí, beleza, mas não terminou ainda. Nossa Senhora. Mas ele não sabia que a gente era de Piracicaba e tal, ele simplesmente aceitou um pedido nosso para conhecer o nosso trabalho e fazer uma reunião, que acredito que naquela época devia chover ligação, e-mail, todas as coisas. Beleza, acho que uma semana depois a gente volta, a Má faz cabelo de novo, faz a unha. Salto fino. Compra outra roupa, porque a recepcionista já tinha visto aquela. Salto fino de novo, apertando as joanetes dela e tudo mais. Saímos de Piracicaba, fomos para São Paulo de novo. A gente falou assim, a gente vai conhecer esse cara. É o cara que está cuidando da empresa que está falando que vai cuidar, vai ser o maior patrocinador de corridas do Brasil, vamos preparar. Eu falei, pega todo o portfólio nosso de prova, imprime, porque o e-mail desse cara deve ser lotado, vamos levar impresso e tal. E naquela época, 2019, a gente fez 70 e quantos? 76 provas. Nossa. E aí a gente consegue reunião com o Felipe, a gente senta na mesa lá com o Felipe e a gente leva 76 projetos. Acho que a gente levou menos. E a gente vai colocando na mesa. E ele começa a olhar assim, a gente colocando um monte de... Ele falou assim, gente, vocês têm ideia de quantas árvores vocês mataram? Você lembra disso, velho? Não lembra? Ainda bem, senão não tinha vindo hoje. Mas eu sei que a gente olhou pra cara do outro, começou a dar risada e naquilo foi criado um relacionamento, né? Suando, né? Porque pra gente era uma reunião muito importante. E a gente tem esse quebra-gelo que vem dele, né? Vocês têm ideia de quantas árvores vocês mataram? Então a gente começa a conversar e se cria-se um relacionamento super legal que culmina em você ter aceitado estar aqui hoje, a gente tem uma amizade e foi super divertido, a gente voltou dando risada que a gente esperava um cara, sei lá, 70 anos de idade, carrancudo, chato, e só não veio 70 anos carrancudo, chato. Chato continua. Chato não, criterioso, que é um cara que
quando entra nas provas, puxa o sarrafo para cima. E aí a gente começa com Cosano 15 e em outras provas, e esse ano a gente tem a prova da Rising em Piracicaba, que tudo acaba tendo o seu dedo, a sua colaboração, enfim, você tem a visão ali e nos ajuda a concretizar. E foi assim que começa o nosso relacionamento. A gente vai terminar o podcast agora, que deve estar pé da vida de eu ter contado essa história. Tô brincando. Não, imagina. Fê, obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Desculpa pela desmarcar a primeira reunião e desculpa pelas árvores também na segunda. Mas é um prazer estar aqui, vamos bater esse papo aí, vai ser bem divertido, vai ser legal. Não, a Má nunca mais fez cabelo e unha pra ir numa reunião depois dessa. Mas vocês são tudo. Não merece, pode ir assim que tá ótimo, mas tá tranquilo. Só PDF, a gente é tablet agora, leva um notebook. É isso. Antes de começar, põe na tela, Miki, uma surpresa pro Felipão. Vamos lá. Aê! Querido. Felipe Campos. Eu tô magrinho, obrigado. E ó, tá certo o Instagram? L Felipe Isso, tá certo. Campos. Tá certo. Pra você que almeja o patrocínio pro seu evento, só seguir. Tô brincando, time, tô brincando. Manda no Marketing Inc. que fica mais fácil. O Fê hoje lidera a empresa da Marketing Inc., que é como eu disse, assim, é até difícil de entender, a gente vai até conversar sobre isso. Claro. Ele conecta grandes empresas que estão dentro do hall de clientes dele com grandes eventos. Eventos sensacionais, eventos muito bem organizados, como o nosso. Como a meia maratona de Piracicaba. Como a meia maratona de Piracicaba, que agora é 21K Rising, a meia de Pira, e que se tornou uma proporção, foi sucesso essa collab, que já esgotou. A gente tá... Que legal. Esgotou 2 meses antes da prova, né? As inscrições. E incrível. Deu match. Né? Deu match. Fê, começando, tá? Vamos lá. Nossa, é que a história dele é muito legal, assim, como empreendedor, empresário e como amante do esporte, né? Jogador de handball, alto rendimento profissional? Alto rendimento. Foi jogador de futebol, de handball de alto rendimento, você já perfeito. Tem um parafuso a menos, né? Jogar handball tem que ter um parafuso a menos. Mas, ao mesmo tempo, tem uma criatividade muito grande para dar esse link com os eventos e as marcas. Conta um pouco, o que é o seu trabalho hoje na Marketing? Depois a gente vai buscar lá como começou. Fala um pouco da Marketing Inc. A Marketing Inc. é uma consultoria que ela desenvolve planejamento estratégico nos segmentos, principalmente nos segmentos de esporte e cultura, onde a gente busca os projetos e os eventos que a gente consiga contribuir para atingir os objetivos e, de uma forma mais assertiva, a atuação que a empresa quer seguir, quer desenvolver. Então a gente tem inúmeros parceiros, como a Chelsea, é um grande parceiro nosso, onde a gente vai buscar e cria junto com os clientes uma estratégia, uma atuação onde a gente contribua para que o objetivo seja alcançado. E quando a gente vai falar de eventos esportivos, você tem eventos como uma corrida de rua, que a gente vai buscar proporcionar uma maior qualidade de vida para os colaboradores, ter uma ativação de marca numa praça estratégica, ter alguns indicadores sociais importantes. Então a gente vai entendendo as necessidades e objetivos de cada um dos negócios, que a gente vai buscar criar esse match, que nem foi a meia maratona de Piracicaba com a Rising. E a gente tem várias histórias juntos. Tem, Gui, precisamos de uma prova em São José do Rio Preto. Rumo, precisa ter uma atuação lá. O Fê é que você está dentro das marcas, né? Você conhece ali as estratégias, as dores e aonde precisa atuar e faz essa ponte com o organizador. Mas aonde que nasceu isso, né? Esse know-how que você tem hoje que você leva para as marcas? E assim, eu acho que não só é que você tem os dois lados da moeda, né? Você sabe o que a produção, a organização da prova ali passa e precisa, como também o que a marca precisa, né? Esses dois lados que você tem que converte na Marketing, que é o sucesso que está tendo, né? Isso é muito legal porque me ajuda muito a também me colocar do lado de quem organiza.
né? Como eu já organizei, como eu já trabalhei em grandes eventos esportivos, eu sei as dores, muitas delas, eu sei as dificuldades e eu sei também o que dá para fazer e o que não dá. Então muitas vezes a gente tem que intervir com o cliente e falar, gente, não dá para passar até aqui, vai até aqui, ou não, dá para a gente tirar mais um pouquinho, entender mais um pouquinho como é que vai. Então, a gente que tem esse termômetro, a gente consegue, né, na sensibilidade e nos relacionamentos, esse termômetro para entender se a gente consegue tirar um pouquinho mais ou se a gente precisa tirar um pouquinho o pé para a gente conseguir ter uma entrega do jeito que a gente almeja. Então a gente vai nessa sensibilidade, conversando com as pessoas e criando esses vínculos. E como que nasceu isso no Felipe? Veio do handball, depois eu sei que teve Olimpíadas. Vamos transformar uma história longa em curta. Minha família tem uma ligação muito forte com o esporte. Meu avô jogou a Copa de 50, era a linha média do São Paulo, Rui Bauer e Noronha. E meu pai sempre praticou esporte. Minha família sempre teve uma ligação muito forte com o esporte. Então cada filho fazia uma modalidade, eu acabei indo para o handball. E eu sempre gostei do esporte. Então quando eu chego em casa eu vejo todos os canais de esporte antes de qualquer coisa, para depois, vou ver um filme. Não, eu vou ver o esporte primeiro. Então eu sempre gostei do assunto, do tema, seja praticando ou seja lendo, estudando e tudo mais. Quando eu comecei minha carreira profissional, eu fui muito curioso e nessas questões da curiosidade, eu abri uma primeira agência de marketing esportivo e de eventos esportivos. Ficamos 2 anos... Onde isso? São Paulo? Em São Paulo. São Paulo. Ficamos 2 anos, acabou não dando certo, eu saí de lá e fui para ser estagiário não remunerado nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Detalhe, eu sou palmeirense. Mas fui e fiquei e foi muito legal, foi super rico para eu entender o ambiente do futebol, pelo menos da categoria de base. Foi muito rico mesmo, foi muito bacana. Como meu avô tinha uma ligação muito forte com São Paulo, muita gente achava que eu era São Paulino, nessa época. Mas, e eu desempenhei meu trabalho... Se perguntasse, você falava que era. Aqui na categoria de base eu era São Paulino, e tá tudo certo, eu era mesmo, naquela fase. E aí eu fui gostando do tema do esporte como negócio, esporte como estratégia, esporte como um ativo. E eu fui desenvolvendo isso. Então, muito dos meus empregos, eu sempre ia buscar um evento, ia buscar uma solução, eu sempre chegava com uma solução de esporte. Eu preciso ter mais visibilidade de marca. Eu ia no evento esportivo, eu ia no campeonato, isso ficava meio até monotemático em alguns momentos. E aí eu fui buscando também me desenvolver do outro lado. Então eu fui buscando oportunidades, fui buscando outras iniciativas que eu pudesse ter esse currículo, esse portfólio, o repertório mais rico. Depois disso eu comecei a trabalhar com uma empresa que fazia essas excursões no meio do ano para os torneios de verão da Europa. Que legal. Fiquei uns 2 anos lá, mas ainda não era o que eu queria. Quando eu comecei, eu abri uma agência que chamava MVP Sports, onde a gente fazia gestão de carreira de atleta. Nas Olimpíadas de Londres, a gente foi a maior agência de atleta da delegação do Brasil. Então eu trabalhava com Fabiana Murer, com Paula Pequeno, com Thiago Camilo, com a Natália, com Marcelinho Huertas. Os grandes nomes do esporte foram 16 atletas agenciados para os Jogos Olímpicos. E foi muito bacana. Então fechamos campanha com a Procter & Gamble, patrocínio com a ASICS, e eu fui cada vez mais gostando dessa parte de entender o que a empresa queria e onde eu ia buscar a solução. Muitas das vezes a gente construiu uma história com o atleta que a gente agenciava para proporcionar essa solução. E a gente foi seguindo. Num dado momento eu achei que a agência não estava seguindo para um caminho errado, saí, que o caminho que não ia dar muito certo, eu saí, e 2 semanas depois eu estava fazendo a excursão do Kobe Bryant no Brasil com a Nike. Uma agência me contratou como freelancer e eu era o responsável pela produção da visita do Kobe Bryant no meio da Copa das Confederações. Nossa. E aí toquei, quando eu acabei isso eu comecei na Coque Tavares, que foi uma agência de marketing esportivo, que tinha grandes eventos esportivos, então aqueles torneios de beach soccer, domingo de manhã no Esporte Espetacular, eram todas produções da Coque. O Brasil Open, que era o torneio mais tradicional de tênis do país, um ATP 250, era da Coque. Então eu fui na Coque entrando num universo diferente, numa outra camada de esporte que eu não tinha vivenciado antes. Não, só um adendo, time. Eu não lembro que episódio foi que a gente fez que a Má Margato veio. A Má Margato é esposa do Renatinho, que um dia vai estar aqui com a gente também, que é amigo do Felipe dessa época. Né? O mundo é muito pequeno, né? A gente fez algumas ações juntos lá na Coque. E a gente conversou até no começo do ano passado pela SET, com algumas parcerias da gente fazer com a SET. O mundo é muito pequeno. Antes de você continuar, eu esqueci, time, de falar dos nossos patrocinadores.
mas é que nesse momento que a turma está mais assistindo e indo. tal, é de propósito. Nosso agradecimento especial ao Supermercado Pague Menos, a Care Club Piracicaba, a loja Run4, a Jack Lins e ao Energético 220 volts. Bora, Fê, Coque Tavares. Aí na Coque Tavares eu consegui ter acesso a uma esfera de evento que eu não tinha chegado ainda. Então, evento com transmissão ao vivo da Globo, evento com transmissão internacional. Aqui é gigante a Coque Tavares, né? Era gigante a Coque Tavares nessa época, era a principal empresa de marketing esportivo do país. E eu na Coque eu trabalhava na parte de eventos e na parte da estratégia com a gente de comunicação de ativação que tinha. Eu meio que fazia esse meio de campo dos dois lados. Então, quando tinha evento, eu trabalhava nos eventos, quando tinha a questão de estratégia, de ativação, eu participava também dessa construção. E aí isso foi me enriquecendo muito. Então na Coque eu fui gerente geral do Brasil Open 2 anos, eu fui diretor de torneios de beach soccer, eu fui coordenador da Seleção Brasileira de Beach Soccer. Eu tive experiências muito ricas, para mim foram experiências Ele ia falar um palavrão, ele mordeu a língua. Foram incríveis, assim, que para mim a Coque era a Disneylândia. Eu trabalhava na Coque, eu ia rindo, porque eu sabia que eu ia me divertir, porque era o que eu gostava de fazer. Então, quando eu trabalhava ativação, eu comecei a trabalhar essas sinergias de marcas com o esporte de uma forma muito mais efetiva. Então, algumas construções, alguns projetos, a gente foi fazendo junto com a entrega dos eventos. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero entender isso aqui, eu quero trabalhar com isso aqui. Aí eu fui também me capacitando, fiz pós-graduação em marketing de serviços, depois eu fiz especialização em branding no esporte, fiz gestão de produtos e marcas, eu fui buscando me capacitar também conceitualmente para conseguir desenvolver e agregar cada vez mais na minha atuação. Só que aí tem as particularidades da vida, quando veio a Olimpíada do Rio, a minha esposa ficou grávida e ela ia para o Rio trabalhar na abertura de hotel. Minha esposa é hoteleira e deram esse projeto para ela tocar no Rio. Ela grávida, eu falei, cara, eu preciso ir junto. Né? Não dá para ela grávida no Rio, eu aqui em São Paulo. E aí eu recebi um convite para fazer a Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Saindo da Coque depois de 2 anos e meio, mais ou menos, para fazer as Olimpíadas do Rio de Janeiro, para ser o gerente de operações de handball dos Jogos Olímpicos. Então toda a competição de handball dentro dos Jogos Olímpicos seria uma responsabilidade minha, toda a parte técnica dela. Desde colocar uma quadra, de colocar um gol na quadra, desde o espaço das linhas até a bola que os caras iam jogar, era a responsabilidade do meu time todo. Então a gente tinha 7 coordenadores, centenas de voluntários, trabalhando para os jogos saírem da maneira que precisavam sair. E foi muito legal depois, quando acabou, que a handball foi a segunda modalidade mais assistida, só perdeu para o futebol. Então a arena estava todo dia, toda a rodada lotada. Legal. Então foi muito rico. E aí, nesse meio de campo, meu filho nasceu 3 dias antes dos jogos. Né? Então ficou meio um bebê olímpico, aquela maternidade, paternidade. Mas foi uma experiência incrível que acho que dificilmente eu vou ter outra na vida como evento esportivo. Então isso também foi me dando, né, toda a experiência da Coque, dos outros eventos menores, e culminando a Olimpíada, me deu uma visão do que é evento esportivo. Né? E aí eu estava trabalhando o negócio, então foi só juntar. Então foi muito positivo. Pô, a gente começa a entender um pouco a sua visão, né? Do porquê que você conhece os dois lados da moeda. Sim. Eu lembro que lá em 2019, que a gente foi na época atrás da Cosan com você, eu perguntei, nossa, mas por que a Cosan, né, tá olhando para as corridas de rua, né? O que ela tá vendo que ninguém mais está vendo, né? Porque às vezes hoje ver uma Raizen patrocinando a meia de pira, né, com o name right, a maior cota que tem, enfim, tá literalmente dando a cara da meia de pira, é a cara da Raizen. Uhum. Turma acha que é fácil se conseguir um patrocínio, né? Mas tem toda uma história, todo um porquê por trás. Construção nisso. Você lembra essa construção da Cosan? O objetivo? Conta pra galera, que às vezes a turma vê Cosan lá e não entende por que tá patrocinando, né? A Cosan em 2019 fazia 60 anos, se eu não me engano. E a Cosan hoje é um dos principais grupos econômicos do país, de infraestrutura. Né? E muita gente não sabia o que era a Cosan. Então uma dos objetivos da Cosan era aproximar a marca com o público e dar visibilidade do que era a Cosan, qual era o tamanho da Cosan. Então muita gente conhecia a Comgás, conhecia a Shell, conhecia a Rumo, conhecia o Lubrificantes Móvel,
todos esses são produtos dos negócios da Cosan. Tem outros, mas esses são os principais. E pouca gente associava isso à Cosan. Então, a ideia da plataforma, que foi uma ideia do Nizam Guanais com o Alexandre Loures, né? O mérito desses dois que foram muito visionários nesse ponto, né? De colocar a corrida de rua como uma parte dessa estratégia de visibilidade, de contato do público com a marca. Então, um dos objetivos, junto com o plano de mídia robusto que a gente tinha, era fazer as corridas com a mídia para dar essa visibilidade do que era a Cosan. Então, foi muito legal que em 2019 a gente patrocinou 119 corridas no ano. 119 corridas no ano. Em quantas delas você esteve? Você a gente tem quanto? 54 semanas? Mais ou menos isso. Você sempre está, né? Você sempre acompanha. A maioria eu consigo acompanhar. Hoje eu consigo quase todas. Você vai vir para Meio de Pira? Venho. Oi, ele vem. Eu venho sábado já. Já vem no sábado? É que aí eu já trago a família toda, eles vão curtir, e a gente vai trabalhar. É isso. 119 corridas. 119 corridas. 2019. Isso. 2020, pandemia. Mas antes da pandemia a gente já tinha patrocinado 12, em 19. Tinha uma meta para 2020? A gente tinha 83 corridas previstas para o ano. Não, peraí, deixa eu só voltar. A pandemia vinha 13 e 14 de março. Isso. Janeiro, fevereiro, 8 Metade de março. Metade de março. Teve mais de uma prova por final de semana? Já. Caceta. E a gente tinha 83 corridas previstas para 2020. Já no começo ali do ano. Já no calendário aprovado já. E aí veio a pandemia. Aí na pandemia a gente teve que começar praticamente tudo do zero. Né? A gente não queria perder toda a construção que foi feita em 19. Então, um indicador muito positivo foi que, com a campanha no ar e os patrocínios em 6, 7 meses de atuação, numa pesquisa que teve, se eu não me engano, é Ticket Agora, que hoje é a TS, né, do Dani, a Cosan aparecia em 7º ou 6º lugar como as marcas mais lembradas do universo de corrida. Sendo que as 5 delas eram marcas esportivas. Marcas esportivas. Então era Nike, Adidas, ASICS, Gatorade e tal. E só tinha a Cosan que não era desse mercado. A Cosan teve vou falar sorte, mas o timing foi importante porque ela pegou bem a saída da caixa, então tinha muita gente órfã. Né? Então para negociar também foi legal, porque as pessoas estavam, putz, e agora o que eu vou fazer? Então peraí. E também teve um lado difícil, porque muita gente achava que a Cosan ia ser a caixa. E não era, né? Porque a caixa tem um baú de dinheiro que a gente não tinha. A gente tinha um orçamento definido, que era o que a gente ia usar, que a gente podia usar. E a gente tinha que respeitar isso. Então a gente recebeu, além de vocês, inúmeros proponentes de corrida de rua, todos, de tudo quanto era jeito, de tudo quanto tinha discurso, de tudo quanto era prova do país inteiro, querendo apresentar a corrida. E aí tem histórias, depois de um dia no bar eu te conto algumas que são muito particulares. Mas e aí foi muito legal porque a gente teve acesso a esse universo. Né, já atuando, mas a gente teve acesso ao universo. E eu que nunca fui muito da corrida de rua, comecei a ter propriedade mais para falar, pelo convívio, por acompanhar, por conversar com todos os tipos de organizadores, de formatos de prova. Então o portfólio e o repertório foi aumentando. Hoje, quando eu sento para conversar com vocês, hoje eu sinto muito mais seguro e com muito mais informação para poder discutir uma coisa ou outra. Né? Naquela época eu estava muito mais na posição de aprender, escutar e entender como a coisa funcionava. Né? Então foi muito rico. Então, quando veio a pandemia, a gente teve, para não perder, a gente teve que desenvolver um novo plano de atuação para não afastar a marca desse universo. Então a gente fez algumas corridas virtuais. Uma discussão que sempre teve foi: a Cosan vai fazer uma corrida proprietária? Sempre teve esse questionamento. E a gente nunca fez. Na pandemia a gente fez uma virtual proprietária, né? Mas por uma questão de engajamento, de visibilidade e tudo mais. De ajudar o mercado também. E aí tinha outro lado. Né? A gente lá no grupo, a Cosan entende que a parceria ela tem que ser saudável e benéfica para todo mundo. É um valor que a Cosan tem com os parceiros. E uma das discussões é como é que a gente pode ajudar esse mercado que vai ficar sem receita, que vai ficar sem atuação. Né? Então a gente foi apoiando com as corridas virtuais, da maneira que a gente podia também, muitos dos organizadores, para que eles tinham um tipo de receita que conseguissem pelo menos se manter o mínimo que pudesse. Então, acho que a gente fez
15 ou 17 corridas virtuais. Que legal. Sim, os indicadores, os números eram importantes, mas eles naquele momento eram secundários em cima do cenário que a gente tinha. Né? Mas a gente fez, e aí 21 a gente voltou, aí já voltou no final do segundo semestre com as corridas presenciais, com as largadas em baterias, né, em ondas e tal, e aí começou a retomar um pouquinho. Mas aí em 21 a gente já fez no final do ano 7 corridas. Ah, sim. 21, 7 corridas, aí 22 a gente já entra com as provas da Rumo aqui dentro, né? O que aconteceu? Em 22, a gente teve um posicionamento diferente. A campanha, eu entendo que ela é um organismo vivo, assim, ela vai se adaptando em cima da atuação e dos objetivos que os negócios têm. Então, em 22, a gente fez uma inversão. Até 21, todas as corridas tinham a marca Cosan presente e a marca dos negócios como uma segunda marca assinando. Aí em 22 a gente inverteu. A gente foi nas praças que os negócios tinham interesse e o negócio era a marca protagonista. Então era Comgás, saiu Cosan, virou Comgás, virou Raizen, virou Rumo, virou Move. Eram as marcas que eram protagonistas e a Cosan assinava o portfólio como uma marca de apoio. Time, para vocês entenderem, praça é a cidade, a área de atuação. Um exemplo, a Rumo em São José do Rio Preto, uma área de atuação. A Raizen em Piracicaba. Raizen em Piracicaba. Comgás em São Paulo. Comgás em São Paulo. A Rumo também em Araraquara, em São Carlos, Santos. Então, conforme tem ali a área de atuação, dependendo de uma marca que entrava. Tem o objetivo de atuar naquela cidade, naquela região. 2022, 2023... 2023 a gente foi sendo cada vez mais assertivo e aí a gente diminuiu, né, a quantidade de provas, mas a gente fez no ano passado 36 provas ainda, né, mas a gente foi sendo mais assertivo nas praças. Então a gente ia bem na cidade que a empresa queria atuar. Então a gente vai buscar um evento lá. Um exemplo, a Rumo, ela tem em Fernandópolis, ela tem um centro de distribuição muito grande. E aí a gente achou a meia maratona de Fernandópolis. A gente acabou não fechando, mas, né, a gente foi buscar essa opção em cima da atuação que a empresa queria. E todas as outras marcas a gente ia mapeando. E aí é bem legal você falar isso, Fê, porque o mercado de patrocínio, ele tá aquecido. Sim. E eu acho que o que vocês enxergaram lá em 2019, muitas empresas estão começando a enxergar agora. O potencial da corrida de rua, né? O potencial do esporte para engajamento de marca, para visibilidade, enfim, para gerar receita, enfim. É uma baita de uma plataforma. Você usa bastante essa palavra, né? Plataforma, né? A gente usa essa palavra porque a gente não tem só um objetivo, né? Dentro dessa atuação a gente busca alguns objetivos. Então no começo a gente era um objetivo de marca. A gente queria mostrar o que era a Cosan, o que formava a Cosan e o potencial que a Cosan tinha. Então, dentro da plataforma de corrida, junto com a plano de mídia, a gente conseguiu ter esse resultado, esse retorno. Com o tempo, ela foi mudando e o objetivo vai mudando. Então, eu quero que o negócio tenha um posicionamento mais forte nessa cidade aqui. Eu tenho uma atuação nessa cidade aqui, eu queria incentivar meus colaboradores dessa cidade a começarem a praticar atividade física. Eu acho que aqui tem um potencial para fazer relacionamento. Então, a gente chama de plataforma porque são objetivos distintos, mas congruentes em algum dado momento. Então, a gente chama de plataforma porque também não é uma coisa só, né? Tem uma diversidade de atuações e objetivos dentro dela. E tem esse viés que também é muito importante para as empresas. Quando uma empresa está patrocinando uma corrida, para o colaborador, você me corrija se eu estiver errado, tá? Traz um senso de pertencimento. E você consegue engajar mais as pessoas a fazerem atividade física, a estar participando, porque aquela corrida a empresa está patrocinando, normalmente tem a cortesia para o colaborador, enfim, tem todo esse incentivo. Só para a turma aí de casa ter uma ideia, os 21K da Raizen, que vai acontecer no dia 8 de dezembro, é isso, né? 8 de dezembro, que está com inscrições esgotadas, a Raizen tem uma equipe de aproximadamente mais de 800 atletas. É isso, né? Eles têm um grupo de mais de 1.000 pessoas que correm, mas a gente dobrou a cota, né? A Raizen vai comprar o dobro,
a mesma coisa que ela teve de cortesia pelo patrocínio, ela vai comprar a mesma quantidade pelo nível de adesão. Pelo nível de adesão, assim, e isso para a empresa é tão importante porque a pessoa que está ali praticando atividade física diminui o... Como que a Cat fala? Absenteísmo? É isso, né? O absenteísmo, que é a falta. A pessoa com atividade física em dia trabalha melhor, fica menos doente. Mais disposta. Arruma menos confusão no trabalho porque ela está cansada. Às vezes não. Às vezes não. Mas é uma baita de uma sacada. Hoje, né, a plataforma de corrida está muito voltada para o público interno, para os colaboradores. Né? Hoje tem o segundo objetivo é marca dentro das regiões que a prova acontece, mas hoje você tem uma adesão e um engajamento muito grande dentro dos negócios participando. Então a gente teve Atenas no dia... Que dia é hoje? Dia 21 de outubro, já que a gente vai sair mais para frente. A gente teve uma adesão de mais de 80 colaboradores do grupo para participar da Atenas, da longa. Né? Isso a gente está falando de uma prova de São Paulo. A gente vai ter em dezembro um número maior e mais expressivo até na raiz e na meia, e por aí vai. Então, hoje a atuação está mais voltada para interno, né, para público, colaborador e um pouco de relacionamento. Mas por quê? Porque você teve o engajamento. Quando você fala do senso de pertencimento, em 2019 a campanha tinha um hashtag que chama Eu Sonho e Corro Atrás. Eu sonho e corro atrás. E corro atrás. Essa hashtag que era da plataforma de corrida, né, da campanha, ele ultrapassou essa bolha e você tinha colaboradores fazendo postagem usando a hashtag com seus desafios do dia a dia. Então você teve gasista da Congás fazendo postagem, falando, eu sonho correr atrás dos meus objetivos. Os colaboradores de outras empresas dentro do grupo usando isso, e até outras empresas fora do grupo usando. Então essa hashtag dentro da plataforma criou esse nome, ficou com esse nome. Vamos pro Eu Sonho e Corro Atrás. Né? E é muito o comportamento inquieto que os colaboradores do grupo têm. Né? Então a Cosan tem um sonho, a empresa tem um sonho, e todo mundo vai se mobilizar para alcançar esse sonho, esse objetivo. E é uma mobilização muito orgânica e natural, todo mundo compra essa ideia. E até os terceiros, como no meu caso, né, que também compram essa ideia e tentam contribuir da maneira que puder para que o objetivo seja alcançado. Quais são as empresas que estão debaixo do seu guarda-chuva? Do meu guarda-chuva? Sim, a Cosan é formada por um grupo, né, que ela tem a Cosan Holding, aí você tem a Compass, a Raizen, a Rumo, a Move, a Radar, e tem outras empresas menores. E dentro desses negócios tem outras empresas. Então a Compass tem a Congás, a Sulgás, a Necta, a Comit. Gás brasiliano? Não. A Gás brasiliana é a Necta hoje. A Necta Gás. Isso tudo dentro de Compass. Dentro da Raizen você tem a marca Shell, né, a ativação da marca Shell, porque a Raizen é uma joint venture Cosan com a Shell holandesa. Então, a Raizen. Então, as ativações de marca Shell, você tem a Shell Box, você tem a Oxo, você tem a Raizen Energy. Oxo, não é Oxo? Oxo. A Oxo, a Raizen Energy, a energia renovável. Então, assim, você tem, dentro dos negócios, você tem outros negócios dentro deles. Então, é um grupo enorme. Não dá para falar tudo. Nem eu sei tudo. O que vocês olham, né? Beleza, igual você comentou da meia maratona de Fernandópolis, né? O que vocês olham para o evento ali que vocês almejam patrocinar ou estão sendo convidados para patrocinar? É uma série de indicadores que a gente discute, né? Então, a praça é um deles, o tamanho da prova, onde a prova vai acontecer, o nível de engajamento que a gente tem nessa região dos colaboradores. Não adianta eu patrocinar e ter 2 pessoas. Né? Não vai atingir um dos meus objetivos, não é esse. Então, a gente, dentro dessa discussão, a gente entende o melhor formato. Tem algumas provas que vão acontecer independente de algumas coisas, mas a gente tenta sempre otimizar com alguns indicadores, esses teoricamente são os principais. Preço também é um componente importante nessa história, né? As contrapartidas, entender se a gente tem a flexibilidade de personalizar as contrapartidas de acordo com o que a gente quer. Então, nesse domingo a gente estava falando na tenda da Atenas, a gente estava brincando que só quem sabe o valor da tenda é quem vai na corrida.
Porque a tenda onde tem os colaboradores do grupo é onde a galera se encontra. Então, muitas vezes, pela correria do dia a dia, quem trabalha na Move não encontra quem trabalha na Rumo, quem trabalha na Raizen, quem trabalha na Congás. E domingo de manhã cedo, depois de correr alguns quilômetros, a galera tá lá na tenda tomando um suco, tomando um café, comendo uma fruta. E aí todo mundo se encontra. Então a gente tava brincando que só entende o valor de ter a tenda quem vai correr. E que é um espaço que você tem. Alguns presidentes participam das corridas, alguns diretores participam das corridas, gerentes, e até o pessoal da linha de frente mesmo. Muitos gasistas na Congás adoram correr e estão sempre presentes, prestigiando as corridas e se desafiando. Então você tem todos os níveis hierárquicos, todos os perfis de colaboradores participando e interagindo lá dentro da tenda. Então é muito rico. É uma possibilidade de relacionamento que no dia a dia não tem. Às vezes pela correria você não consegue fazer. Não consegue. Eu costumo falar às vezes em reunião, quando eu vou falar de patrocínio, sobre a tenda no final da prova, era VIP. Que o meu sentimento, né, para a empresa que tem área VIP, que promove aquilo para o colaborador, é algo que não tem preço, né? Você não consegue comprar, eu não consigo chegar e falar assim, Fê, quanto que é para estar na área VIP? Não tem preço. Não tem preço. É só convidado, né? E no caso de quando a Cosan entra, Raizen, enfim, Compass, é só colaborador convidado, às vezes influenciador, às vezes é jornalista. Sim. E tal, que acaba compondo. Esses são mais raros, né? Mas só convidados. Só colaborador, só quem é contemplado com o kit ou que faz parte do grupo. Tem muitas vezes que o colaborador compra, ele não é contemplado, mas ele compra a inscrição. E, cara, não faz sentido nenhum, se eu tenho a tenda para todos os colaboradores do grupo, não colocar ele para dentro. E todo mundo chegou, ô Filipão, vem, pode vir, vem. E a ideia é que seja mesmo esse momento de todo mundo confraternizar, bater papo de uma forma leve, né, com exercício já feito domingo de manhã, todo mundo sair um pouquinho do universo do escritório e ter uma conversa, um convívio melhor. Então, a tenda está sempre aberta, e meu pai está aqui, vem me acompanhar, põe seu pai aqui dentro. Vai ver você dentro aqui fora, não faz sentido. Põe. Então a gente sempre é meio que casa de mãe, assim, pode vir, vem que o convívio da tenda é esse mesmo. Né? Todo mundo confraternizar e ter um momento de descontração depois de correr. Então é muito rico. E você acha que futuramente, né, depois lá dentro do escritório, você acha que tem frutos isso? Esse relacionamento que é criado ali na área VIP? Eu não sei se ele é criado ali. Eu acho que ele, muitas vezes, ele reforça, ele começa. A gente tem, né, uma mobilidade muito grande, como, né, o grupo cresce, muitas vezes as pessoas trocam de empresa, né, mas se eu já te vi na corrida, talvez você possa ser um ponto focal quando eu chegar no negócio novo, que você possa me ajudar. Né, se a gente bater um papo, se a gente correu junto, né, eu não vou chegar sem conhecer ninguém, pô, já te vi lá, talvez seja um quebra-gelo para eu começar a conversar com alguém, ou fortalecer uma amizade e entender de uma oportunidade ou de uma atuação. Então é muito rico, então tem essa ressonância. A gente fez domingo a tenda, segunda estava no escritório. Então segunda de manhã eu já conversei com a advogada da Cosan que estava na corrida domingo. Né? E aí, e aí, como é que foi o domingo? Tá, corrida, não sei tá, como é que foi a corrida e tal. Pô, depois você precisa ver, consegue ver para mim aquilo lá? Então assim, também tem esse desdobramento, né? Mas é tudo relacionamento, é tudo de convívio, é tudo de uma coisa mais leve, né? Tudo vem desse convívio mais leve. Ô Fê, e como que você... Eu sei que cada corrida tem uma história diferente, tem um objetivo diferente, né? Mas como que você mede o ROI, né? Para a turma de casa, o que não sabe, o ROI é o retorno sobre investimento. Cosan está investindo X mil reais ali e espera um retorno, que isso às vezes é abstrato, às vezes é concreto, às vezes enfim. Como que é criado isso? Depende muito do que a empresa que vai patrocinar quer. Então assim, tem alguns... tem um indicador que é quantos das cortesias que eu tive efetivamente eu usei. Porque aí eu consigo entender se realmente faz sentido eu ter corrida naquela empresa ou não. Se eu tenho 50 cortesias e usei 10, talvez não seja um bom indicador para mim. Talvez seja um indicador para eu entender, putz, espera aí, aqui eu não tenho uma adesão tão grande. Né? Mas a quantidade de... Só um parênteses. Claro. Pô, estamos bem na meia de pira então, né? Na Raizen 21K.
dobrou o número de participantes. Vamos ver se eles efetivam a inscrição. Não, eles vão efetivar, a gente vai dar um jeito deles efetivarem. Desculpa, Fê, vai. Não, então, e aí depende muito do que a empresa está buscando. Então, talvez a cidade que o evento seja realizado é importante por uma relação institucional. Talvez a quantidade de inscrição que a prova tenha para ter um alcance, um impacto de marca grande. Tem alguns indicadores hoje que a gente busca. A gente fez uma ação com a Maratona do Rio, com a COSAN, que a gente fez a reciclagem dos copinhos de plástico. E a reciclagem dos copinhos de plástico viraram cestos de lixo para escolas públicas no município do Rio de Janeiro. Nossa, que legal. Foi um projeto que demorou um ano, assim. Mas quando ele aconteceu, foi muito rico ver. Então, todos os copinhos de plástico da Maratona do Rio foram recolhidos, foram para uma cooperativa, triturados, fizeram todo o processo de reciclagem, se transformaram em cesto de lixo, para também ajudar nessa educação de coleta seletiva, né, nas escolas, com o lixo verde, o outro vermelho, o que é orgânico, o que é reciclável, para as escolas também. Então, depende muito do que você quer medir, depende de qual é o objetivo. Então, tem prova que você vai para uma determinada cidade pelos relacionamentos institucionais que você vai ter. Então, eu vou convidar um parceiro, vou convidar colaboradores, vou convidar o público que, para mim, faz sentido que eu tenha essa aproximação. Então, são alguns indicadores e cada prova, cada empresa tem a sua forma de medir. E é legal isso, né? Escutar de você. E o primeiro indicador que você falou é a participação das pessoas. Hoje, o momento que a gente está dentro da campanha, da plataforma, é esse engajamento interno. Né? A campanha deixou de ser um pouco de marca e ela é mais esse envolvimento interno com os colaboradores. Então esse é um indicador importante para a gente. Né? Claro que todos os outros fazem parte da análise, mas esse também. Então a gente entende. Um ano eu faço uma prova que eu tive 3 colaboradores. O ano que vem vai ser difícil eu voltar, porque eu não tive uma adesão tão grande. Eu posso buscar outra opção para atender essa empresa e eu tenho uma adesão maior, um engajamento maior. Para vocês verem o tamanho da empresa, o tamanho do grupo e a preocupação da empresa em ter os colaboradores, em incentivar os colaboradores a fazer atividade física. Isso é animal. Já tá... É muito rico. Você tem histórias de pessoas que não corriam. Em um ano começaram a correr 7 km. Tem 5. E é muito legal que, né, como eu estava presente nas provas, fui acompanhando essa transformação. E no final do ano, uma colaboradora olhou para mim e falou assim: Felipe, eu vou tentar 7 agora. Que legal. Assim, eu falei, e toda a prova eu via ela lá, andando, começou a correr intervalado, correu 3, aí andou, correu 5, já foi uma celebração. E ela falou, pô, vou me desafiar e vou correr 7. E ela depois nunca mais parou de correr. Não, pensa essa pessoa, a gratidão que tem com a empresa de ter... Criou um hábito saudável, né? E de ter criado essa isca para a pessoa ir ali, se desafiar e começar através da... E é muito legal que a gente tem o pessoal que está iniciando, que não corre, mas você tem corredores já de maratona. Né? Então você consegue atender perfis diferentes de corredores, de atletas, dentro da plataforma. Então tem cara que... eu vou correr a SP City, vou correr a Maratona de São Paulo, a Maratona do Rio, são grandes provas e para mim faz sentido ir para essas provas. Tá tudo certo, super legítimo. Como tem a galera que vai começar na caminhada de 3, depois vai correr o 5, intervalado, depois vai se desafiar com distâncias intermediárias e vai chegando. Então você vai acompanhando essas transformações e quem já tem uma performance, né, boa, também consegue aproveitar, porque a gente tem perfis de eventos para todo mundo. E aqui dentro a gente acompanha esse crescimento, né, Mar? O que tem de empresa. A gente tem um aumento significativo de empresas patrocinando para ter área VIP, para incentivar os colaboradores, mas também a empresa que não patrocina a prova, mas inscreve os colaboradores, dá esse incentivo. Eu acho que essa é uma porta de entrada, né, Gui? Não, total. Eu não vou patrocinar, porque talvez o investimento seja maior, eu não consiga fazer esse investimento, mas eu consigo comprar um lote de inscrições e disponibilizar para os meus colaboradores. E entender se isso faz sentido, e se faz sentido eu fazer um esforço para ter o próximo passo de patrocínio. Né? Então começa comprando inscrições, começa estimulando a galera a ter esses hábitos saudáveis, a participar das provas, e aí a empresa do lado dela vai entendendo esse engajamento, essa adesão, e se faz sentido dar um passo para depois patrocinar uma prova, ter uma prova proprietária, e por aí vai. Você tem um case
ou vários cases de sucesso que você, pô, isso aqui, essa prova, eu sei que vocês vão estar na São Silvestre, final desse ano, nas maiores provas do Brasil vocês estão. Tem algum case que você fala assim, putz, Gui, essa aqui a gente fez e, deu super certo? Eu acho que um case, assim, quando a gente vai pro lado de sustentabilidade, esse case com a Maratona do Rio que eu comentei antes, foi muito positivo. A gente não tinha feito nenhuma ação nesse sentido. Né? E foi essa foi a Maratona do Rio ano passado? A Maratona do Rio 21, depois da pandemia. 21 depois da pandemia. Então, assim, a gente fez isso, foi muito positivo. Cara, case, assim, é muito particular, né? Assim, a gente tem uma ação que eu guardo com muito carinho, foi que a gente fez com a Maratona de São Paulo. A gente levou o Vanderlei Cordeiro de Lima, que ainda depois de acho que 20 e poucos anos, o recordista da prova. E a Comgás fazia 150 anos, né? E a gente levou ele para correr 21K com o presidente. Então, a Comgás apoia o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima há alguns anos, né? E a gente fez a proposta. O pessoal da ESCOM foi muito parceiro e aceitar que a gente fizesse essa ação. Então a gente levou o Vanderlei Cordeiro de Lima para correr com o presidente da Comgás 21K na Maratona de São Paulo com a camisa dos 150 anos. E ele não ia na Maratona de São Paulo fazia uns 15 anos. O recorde ainda é dele, então o número de peito dele foi o tempo do recorde. Né? E ele participou da premiação, fez todo um processo, uma ação de alguns dias com a gente, e foi muito rico isso. Porque a gente proporcionou na sexta-feira um bate-papo com ele para os colaboradores, como se preparar, como correr, alguns toques que ele deu para a galera. Não, imagina, Mickey, um bate-papo com a lenda Vanderlei Cordeiro de Lima, para ele ensinar a gente como se preparar. Esquece. Pô, para 21K, esquece. E aí a gente fez um almoço dele com alguns líderes do grupo, alguns diretores e presidentes ali no prédio. Então ele almoçou com alguns diretores. E aí no domingo ele correu com o presidente da Comgás para celebrar os 150 anos dos 21K. Que legal, velho. Então foi muito legal, foi muito rico essa prova. E aí tem outros, né, que a gente vai falar de transformação, de hábito. É muito legal quando a gente vê os gasistas da Comgás, que é o pessoal que faz o trabalho mais pesado mesmo, que está na ponta, que faz as obras e tal. Os caras vão correr domingo de manhã e tem turno à tarde para trabalhar. Mas os caras não deixam de correr. Então também é muito legal. Você vê os caras que têm um trabalho que é mais físico, né? Porque eles fazem toda a parte operacional de construção, de canal, de obra, de ramal e tudo mais. Mas eles vão correr domingo e depois, meio-dia, 2 horas, eles vão assumir o turno e trabalhar normalmente. Não, pô, e corre do lado do presidente. E corre junto. Chega na frente? Não. Corre, né? O presidente é bom. Assim, você tem presidente que corre, tem presidente que curte mais a questão de alpinismo, tem cada presidente isso. Mas tem o presidente da Comgás na época, ele é maratonista, ele já correu Chicago, Berlim, então ele estimulava ainda mais a empresa. Mas você tem outros presidentes que também participam, diretores que gostam de corrida também. Então é muito legal que você tem o envolvimento do grupo como um todo. Né? Diretores da Raizen correm, o presidente da Rumo já correu com o pessoal a maratona de Curitiba na época. Então assim, tem esse envolvimento, é muito rico. Momento corrida. Vixe, Maria. Momento corrida. Aviso. A prova que aplicaremos o cupom será para a meia maratona de Americana. Agradecemos a sua compreensão. Você vai falar a porcentagem e a Júlia vai escolher a quantidade. Ó, Júlia, tem que ser bonzinho. Vamos lá, eu não posso deixar meu lado de organizador de evento não falar nessa hora. Então eu vou pensar num lado um pouquinho de cá também. Qual é o percentual do break-even da inscrição? Eu sei lá, cadê a Pri? Não, pode, sei lá. O break-even? Não sei. Eu vou. Só por ele vai voltar porque ele tá preocupado com a gente. O Marcel do Mania de Corrida não volta mais, isso já... Marcel, cara, a gente adora você e tudo mais, mas ele não volta. Então, dos episódios que eu ouvi, eu vou seguir a mesma porcentagem de todo mundo. Então vamos de 50%? 50%, eu não sei se você volta mais. Você volta. 5 inscrições a 50% de desconto. Bom, qual que vai ser o cupom? Qual vai ser o cupom? Eu acho que tem que ser Time Trail. Time Trail? É. Time Trail. Pode ser? Pode. Não, pra turma acertar esse cupom, eles vão demorar 1 hora.
Então vamos mudar, vamos deixar mais fácil. Vamos fazer time 50, então pronto. Pode Time ser? 50. É mais fácil, vai. Não pode ser LIP? Não, não pode. Então, ó, cupom time 50, valendo 50% de desconto. Valendo. Lembrando que até o final do episódio. Não fez, perdeu. Beleza? Obrigado. Acho que você ia falar 100, né? Aí Não. Ó. Não, porque pode, eu quero voltar um dia. Como que você enxerga alguma tendência de futuro para os patrocínios? Eu acho que hoje, né, e é eu estava no Summit que eu vi o Dani falando, né, o potencial de crescimento de 45% no mercado de corrida, né, os 35% de novos inscritos, novos atletas participando das provas. E eu acho que esse viés de crescimento ele continua quando a gente consegue entregar uma experiência cada vez melhor. Eu lembro que teve um summit que a gente participou, e até o rapaz da Panasonic estava junto. Panasonic, em Sorocaba. E a gente questionou muito a questão da jornada do cliente. Eu acho que a gente tem um viés de melhoria da jornada, que eu acho que é muito importante, e que essa jornada ela acaba na experiência, né? Eu acho que ela não acaba, mas ela tem um final de um ciclo na experiência, na prova em si. Então, quando a gente ouve algumas pessoas questionando alguns percursos, questionando alguns pontos de datação, você entende que a experiência não foi tão positiva porque tem essas observações. E às vezes as observações são para melhoria mesmo, para contribuir, para melhorar, e não como uma crítica. Mas eu acho que a gente cuidar da jornada desde o começo, quando a gente impacta ele para que ele faça a inscrição, da retirada de kit, do evento em si, que é a experiência, eu acho que a jornada com a experiência a gente está num viés de melhora. E eu acho que esse é o ponto que a gente tem que melhorar. 2019 até hoje, a gente já teve muitas melhoras. A gente já teve alguns organizadores com outros olhos. Existem os que ainda estão presos um pouquinho em algumas crenças que hoje o mercado não está aceitando, não vou aceitar, mas não está praticando muito. Eu acho que tem que evoluir, mas eu acho que a maior parte está com essa preocupação de cuidar da experiência. É uma coisa que o Dani sempre reforça no Summit, né, da TS, da Ticket Sport, que a experiência ela precisa ser rica. Você precisa trazer, você traz, porque quando o cara termina, independente se ele ganhou a prova ou se ele, só dele ter completado o percurso, que ele se desafiou, que ele começou com o objetivo, é um sentimento muito, muito valioso. E assim, uma experiência ruim não pode diminuir esse sentimento, é como eu enxergo. Então, esse sentimento, o cara não vai esquecer nunca. E se ele tiver esse sentimento na sua prova, ele sempre vai lembrar de vocês com carinho. E ele vai voltar. E ele vai ter esse sentimento sempre recorrendo. Se a experiência é ruim, talvez ele não lembre de uma forma positiva e ele vá trocar de prova. Talvez ele queira buscar outras iniciativas. Então, quando a gente cuida dele durante o percurso, né, durante o percurso dele, da jornada dele, até ele chegar na prova, e a gente proporciona a prova, né, da melhor maneira possível, e que ele consiga conquistar o objetivo dele e ter essa lembrança positiva, aí eu acho que a gente está no caminho certo. Legal. Fazer o básico bem feito. Eu acho que, ou não? Eu acho que o básico bem feito é o mínimo que a gente tem que fazer. Se a gente não consegue extrapolar, fazer a mais, o básico bem feito é o que tem que ser entregue. E bem feito mesmo. Então, assim, eu já cheguei em evento que as lonas estavam todas enrugadas. Cara, não dá para você... Né, é um compromisso que a gente tem. Você tem que me entregar a lona bem colocada. Né? E eu estou falando de uma experiência do patrocinador, né, e não de quem está lá, mas a lona enrugada, mal colocada, o serviço que seja para o atleta ou para o patrocinador não aconteceu. Eu já tive prova que o cara me prometeu uma área VIP e ele me entregou. E aí quando eu fui cobrar a área VIP, ele falou assim, peraí, mas as mesas e as cadeiras estão lá. Estava tudo empilhado uma em cima da outra e uma caixa de água dentro em cima da pilha de mesas. E, bom,
Não tem, então. Entendeu? Então, assim, tem os dois lados, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu esqueci a pergunta, desculpa. Não, a tendência para o futuro. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente... quando a gente falou do básico bem feito, eu acho que... Pensa o seguinte, cara. Todo mundo promete entregar uma corrida, certo? Uma prova. E com a comunicação certa, com a organização, no prazo certo, com tudo direitinho. Esse é o básico que você tem que entregar, porque é o que você faz. É a mesma coisa que eu, na Marketing Inc., me propor a fazer meu trabalho e fazer ele de qualquer jeito. Né? Não, eu me proponho a fazer uma parte do trabalho e vocês a entregar o evento. Você tem que entregar o evento bem feito, que é o básico bem feito. Mas se você puder dar um passo a mais, você vai cativar os seus clientes, que são os atletas. Você vai falar, putz, olha que legal, isso aqui é diferente. Pô, essa prova aqui é legal. Uma prova que a gente sempre ouve elogio é da SP-City, por exemplo. Exato. A SP-City, todo mundo fala, pô, o percurso é legal, pô, entrei no túnel, tinha o DJ lá, as luzes e não sei o quê. Surpreende muitas vezes as pessoas que não estão com expectativa ou que não estão acostumados porque os outros eventos não entregam. Não, e o nível de detalhe, dando um exemplo da SP-City, que é organizada pelo meu amigo Paulo Carelli, é o ventilador, exaustor dentro do túnel. Tipo, é um nível de carinho, um nível de carinho absurdo. Então é isso. Então, assim, se você não consegue fazer esse um pouco a mais e ir devagarzinho, né, ir melhorando, entrega da melhor maneira que você puder o que você tem que entregar. Entendeu? Porque aí ninguém vai ter uma vírgula para falar mal. Não é uma baita experiência, mas é uma experiência muito bacana, porque ele entregou, a experiência foi positiva. Redondinho. Redondinho. E o que é inaceitável na sua visão? De que, putz, errar isso aqui numa corrida, pra mim, dá um exemplo, às vezes, área VIP. Tá, combinou de entregar uma área VIP, me entregou uma pilha de mesa com uma caixa d'água em cima. O que na prova, assim, isso é inaceitável, isso aqui é... Eu acho que a falta de cuidado com quem participa. E aí você participa tanto os atletas como as marcas. Né? Eu acho que assim, o evento ele acontece porque você tem uma conjunção de fatores. As marcas que apoiam, quem faz e quem participa. Né? É isso que faz o evento acontecer. Quando quem organiza, não tem o cuidado com os outros dois lados, para mim é inaceitável, porque ele está se propondo a fazer o negócio. Então ele não é obrigado a fazer. Ele está se propondo a fazer porque ele quer. Então faça direito, faça da melhor maneira possível. Problemas acontecem, imprevistos acontecem, mas a sua predisposição em resolver também é um indicador de quanto de cuidado você tem com esses dois lados. Então, muito dos negócios, muito dos projetos que a gente apoia, é muito de relacionamento que a gente criou, entendendo algumas situações. Então, tem situação que não foi positiva, acontece com todo mundo. Mas qual é o nível de compreensão que eu preciso ter e qual é o nível de comprometimento do cara poder me entregar o máximo que ele pode. Né? Como é que o cara vai numa corrida num lugar que é super frio, gelado, que os colaboradores estão lá, que os atletas estão lá para correr, o cara atrasa 10 minutos a largada. Qual é a consideração que ele tem com os atletas? Entendeu? Os caras já se organizaram, fizeram a parte deles de estar no lugar certo na hora certa. Mas por que ele atrasou? Talvez ele não tenha... Pode acontecer algum imprevisto? Pode acontecer. Mas a gente sabe que isso é um percentual menor. Né? Então, é a falta de cuidado. E assim, se acontecer imprevisto, alguém tem que ir lá e avisar todo mundo e falar, pessoal, aconteceu um imprevisto, a gente vai atrasar em 5 minutos, 10 minutos a largada, mas para vocês ficarem esperando, a gente está dando essa posição para vocês. Assim, você tem que dar uma satisfação, você tem que cuidar do cara. Quando você não cuida de nenhum dos lados, isso não pode acontecer, porque o cara não vai voltar. A empresa não vai mais te patrocinar, o atleta não vai mais se inscrever, e aí o negócio acaba minguando porque ele não teve cuidado. Na sua opinião, né? Hoje você conhece todas ou quase todas as empresas organizadoras e talvez até as corridas do Brasil. Quem são os exemplos que você falaria assim, time, olha para essa empresa aqui que ela faz um ótimo trabalho? Acho que cada uma tem a sua particularidade. Né? Então, assim, se a gente falar da parte de comunicação, de visual, você vai falar da Maratona do Rio, que eles têm uma questão visual muito forte, muito importante, e que muitas vezes tira eles do lugar comum das provas.
né? O Rio é incrível, tem um cenário natural já muito rico, né? E eles aprovam. Então, quando você vai falar dessa questão de visual, de KV, eles têm uma propriedade, acho que eles estão um pouquinho na frente hoje. Quando a gente vai falar... Então, a gente foi para lá o ano passado e esse ano, né, Mar? Né? Ju também, Mick, realmente eles são Dream Factory, Spiridons, né? São... Então, nesse ponto sim, tem outros pontos que eu já tenho algumas observações que a gente sempre troca, seja com o Pedro, né, com o pessoal da Dream Factory, eles são muito abertos e são muito parceiros. Então, com a Felô, então assim, a gente sempre vai conversando e tá tentando buscar a melhor forma. Mas a questão de KV, de imagem, de grafismo, eu acho que hoje eles estão um pouquinho na frente. Quando a gente fala de interior, não dá para não falar de vocês. Hoje, pra gente, interior de São Paulo, se eu fizer qualquer outro, eu vou estar correndo um risco. Porque, como eu brinco com você, o latifundiário, né, do interior paulista, hoje vocês têm uma atuação capilarizada dentro do interior que poucas empresas conseguem ter. Então, se eu quiser buscar uma prova dentro do interior numa cidade específica, a primeira pessoa que eu vou falar com vocês. Quando eu vou falar com o Paulo ele tem uma preocupação com a parte técnica, com o percurso, com cuidado. Quando eu vou falar com o Tadeus, ele tem uma questão da parte técnica da prova. Então tem lá os labels da Maratona de São Paulo, tem a questão da... Para a turma entender, Paulo é da Iguana, o Tadeus é da Yescom. Isso. Assim, a gente vai trabalhando, a gente vai discutindo, vai conversando com todo mundo, né? Então, a gente vai buscando, que nem o Tuca em Curitiba, a questão da regionalidade lá da Maratona de Curitiba, que ele traz, é muito rica. Isso, então a gente vai entendendo as provas, assim, cada uma tem o seu ponto forte que vai valorizar e vai trazer valor para o negócio. Ô Fê, o que você acha que os organizadores de eventos esportivos precisam fazer para atrair mais patrocínios e melhorar suas propostas de trabalho? Ixi, eu vou ser cancelado. Não, vai, fala. Eu vou ser cancelado. Não, eu acho que a preocupação da jornada ela é importante, né? Eu volto a falar da jornada. Vou dar um exemplo. Muitas vezes as informações da prova, da largada, da retirada de kit estão no regulamento. E o regulamento está num link dentro do site. Como é que você facilita isso? Põe essas informações no site. É um clique, o cara já vai ter essas informações de fácil acesso. Quanto menos clique, mais fácil, melhor a jornada. Né? Isso é um exemplo pequeno, mas que muitas vezes isso não acontece. Eu acho que a jornada ela é importante. Eu acho que é importante dar um passo para trás e tentar entender o lado da empresa, do patrocinador. O que esse cara quer? Qual que é o momento dele? Quais são os objetivos? Pô, ele quer ter uma expansão na região do Vale do Paraíba. Pô, eu vou lá falar com ele e fazer uma prova lá no Vale do Paraíba. Vou contribuir para o objetivo dele. Muitas vezes você recebe projeto, prova, pedido de patrocínio aleatório. Eu tenho uma empresa dentro do grupo que ela tem uma atuação regionalizada dentro do estado de São Paulo, eu recebo pedido de patrocínio de Criciúma, de Recife, de Uberlândia. Eu não posso patrocinar. A premissa da empresa é que eu patrocine só dentro da área de atuação dela. E eu explico isso. Mas a pessoa continua me mandando. E aí eu tenho que mandar a mesma resposta a todo ano. Eu não consigo apoiar, não consigo seguir com a análise, porque está fora da área de atuação. Então, talvez ter esse cuidado de entender, vou mandar para a Raiz, vou mandar para a Congás, vou mandar para a Cosan. O que a Cosan está fazendo agora? O que eles estão buscando? Muitas vezes você consegue ter alguma informação, seja em matéria em algum portal, seja no Instagram ou nos perfis de rede social da empresa, eles conseguem passar algumas informações e as deixas. Se você pesquisar, você consegue entender um pouquinho o caminho e aí conseguir ter uma abordagem mais assertiva. Porque aleatório, às vezes a pessoa nem vai te ouvir direito. Mas se você falar, cara, eu sei que você está querendo ir para o Vale do Paraíba, pô, eu fiz esse evento, tal. O cara fala, pô, esse cara, ele leu, ele foi atrás, ele entendeu o que eu quero e ele quer contribuir. É uma outra abordagem, é um cuidado maior. Então, eu acho que esses dois pontos são importantes. Quando eu fiz o Branding no Esporte, era muito engraçado que quando a gente analisava a marca ou, né, o ativo esportivo, a gente criava o perfil dele como se fosse uma persona e o perfil dele profissional, assim. Pra gente entender
as sinergias dos dois perfis dele com o negócio. E aí, quanto mais sinergia, mais assertividade na proposta. Fê tem bagagem para falar. Quanto tempo estamos de... 1h05. 1h05. Nossa, já? Que rápido. E rendeu, né, Fê? Poxa vida. A gente achou que a gente ia falar 5 minutos, que a gente não tinha assunto. É verdade. Ó, pra ir fechando, Fê. Vamos lá. Cadê sua pergunta, Mickey? Não, pergunta do Rick. Cortaram você, né? As perguntas do Mickey costumam ser filosóficas. Ixi, E o Rica tá puxando o tapete dele. Como é a relação marca e atleta além do dia do evento patrocinado? Vou repetir, hein? Como é a relação marca e atleta além do dia do evento patrocinado? Quando a gente fala da corrida de rua, depende muito do que a empresa está disposta a fazer. Então, assim, se você vai fazer uma ativação, você vai colocar algum item do kit, algum brinde, o que está disposto a fazer, você consegue ter um contato maior, cada vez mais efetivo com o atleta. Então, se eu estou na prova, desde quando abri a inscrição, desde o começo ele está sendo impactado pela minha marca, ele já sabe que eu estou lá. Talvez ele não tenha muito uma interação, mas ele já me viu em algum lugar. Quando ele faz a inscrição, ele recebe um e-mail marketing que seja hoje, mesmo com uma efetividade baixa de abertura, mas que tem uma mensagem minha ali, já é mais um tijolinho nessa relação. Quando ele vai retirar o kit, dentro do kit tem um brinde meu ou uma mensagem minha, é mais um tijolinho. Quando ele vai na experiência da prova, a experiência da prova é incrível, ele atingiu o objetivo, deu tudo certo na prova. Tá? Quando ele olha para a medalha, tá minha marca lá. Quando ele olha para a fita da medalha, tá minha marca lá. Quando ele olha para o pódio atrás, tem minha marca lá. Ele me vê como uma marca parceira nessa jornada e parceira na conquista que ele teve. Então, são tijolinhos que você vai acrescentando nesse relacionamento, para esse relacionamento ser muito positivo e ser recorrente. Sabe que no bate-papo que eu tive com o Dani da Ticket Sports, agora que me veio isso na cabeça, ele falou que poucas marcas estão aproveitando os eventos esportivos. Esse aproveitando, ele colocou da empresa patrocinar por vários anos o mesmo evento. E eu vejo que vocês fazem isso, né? Vocês estão e a gente tem uma experiência junto vários anos na corrida do Alvinegro, agora Tri-Rex Endurance, meia maratona de Pira e diversas outras provas no Brasil. E ele falou que as marcas acabam tendo Nossa, eu acho que vocês estão realmente fazendo esse trabalho que ele falou, tendo uma responsabilidade no crescimento desse segmento. Eu acho que essa atuação ela começou com um timing muito positivo, né? Que a saída da caixa abriu um leque, um espaço que a Cosan não teria, né? E quando ela chegou com a vontade que ela chegou, com o apetite que ela chegou, ela ocupou esse espaço. A campanha ela foi se moldando, né? Então, algumas provas a gente fez 1 ano, 2 anos e parou, porque talvez não atingiu o que a gente estava buscando. Mas tem as provas que a gente entende que fazem muito sentido e que a gente está desde 2019. Maratona de São Paulo, São Silvestre. A Maratona do Rio a gente saiu em 23, mas a gente fez até 22. Né? Então, assim, foram anos de parceria nesse sentido. Por quê? Porque a gente entende que essas provas, além delas entregarem, para a gente fazia muito sentido dentro da estratégia. Então, assim, quando você consegue casar esses objetivos, você tem uma atuação longeva, né? Você consegue ver valor e consegue entregar, ter esse lado, né? Mas também tem o lado, e aqui de maneira alguma eu estou criticando quem fez 1 ano e saiu, porque cada um sabe a dor, né, que tem. Então, às vezes, a estratégia num ano não estava bem desenhada e não era isso que eles queriam. Talvez a prova não entregou o que eles queriam. Talvez eles não atuaram da maneira que precisava para que a prova tivesse um resultado positivo. Então, tem muitas variáveis que podem impactar nessa decisão de seguir ou não. A Cosan, não, a Cosan, quando a plataforma ela começou sabendo que ela teria uma longevidade, né, que a gente ia entrar nesse universo, querendo ocupar um espaço e contribuir para que ele fosse desenvolvido, né, esse desenvolvimento em diversas formas. Então a gente
está fazendo esse papel. Eu não sei qual vai ser o próximo passo e como a gente vai estar na atuação em 24, 25. Né? A gente ainda vai discutir isso internamente, está começando nessa conversa. Mas a gente tem um engajamento dentro dos negócios hoje do grupo que para a gente é um combustível para a gente seguir. A decisão ela vai ser tomada em cima de dados, números, né, e de alguns indicadores que a gente vai buscar. Mas ter o engajamento e eu não vou falar boa vontade, mas a presença dos colaboradores. Então, quando a gente fala da minha maratona de Pira, por exemplo, quando a Raizen me mostra que ela teve um nível de engajamento, que ela precisou comprar, né, o mesmo número que ela teve, é que eu teve um engajamento muito positivo. O pessoal viu o valor nessa parceria. Como a gente pode fazer, depois dela acontecer, sentar e falar, cara, como é que a gente consegue gerar mais valor nesse sentido, para que a prova cada vez fique melhor, tanto para vocês, como para a empresa, como com os colaboradores. Entendeu? Então, assim, tem esse processo. Eu não acho que vai acabar, mas eu acho que a gente vai seguir de um outro formato. Legal. Ô Fê, última pergunta. Vamos lá. Agora pensando que quem está escutando, quem está assistindo a gente é dono de uma empresa, trabalha numa empresa e escutou o papo e falou, putz, eu não estava olhando só para fazer patrocinado no Instagram, tá com influenciadores e tudo mais, não estava olhando a corrida de rua, um exemplo, para patrocinar, para estar ativando minha marca, para fazer uma ação de endomarketing. Eu quero. Na sua visão, qual que é o primeiro passo para essa pessoa que sentiu que talvez seja um bom negócio para ela? Ele precisa ir lá conhecer. Ele quer, mas ele precisa conhecer para saber se realmente ele quer aquilo. Né? Seja corrida de rua, seja tênis, seja futebol, seja basquete, ping-pong, tênis de mesa, futsal. Ele precisa ir lá conhecer. Ele precisa vivenciar o negócio. Ele precisa entender se aquilo mesmo é o que ele está imaginando. Muitas vezes a gente imagina uma coisa e não é. Talvez ele tenha que fazer um primeiro movimento para entender realmente se é isso. Né? Talvez esse ir conhecer, talvez não entregue tudo que ele precise. E ele faça um movimento para realmente entender se é isso. Pode errar. E todos somos, né, falíveis e os erros acontecem. Mas ele precisa ir buscar informação, ele precisa ir vivenciar, se inscreve numa corrida e vai correr para entender como é o processo. Né? Vai participar que seja caminhada, mas convida um amigo e vai correr junto. Para entender, eu quero entrar na corrida de rua. Beleza, vou me inscrever numa prova para ver como é que é. Eu vou lá numa prova, eu vou conhecer a arena, vou entender como é que é a arena, quais os tipos de prova, quais são os percursos, entendeu? Buscar informação para você, quando tomar a decisão, você tá com mais subsídio para ter menos chance de erro. Então, vivenciar é uma delas, buscar informação é outra delas. Então, assim, você vai vivenciar. Por gostar tanto de esporte, eu vou em tudo que dá para ir. Né? Então, eu fui num jogo de futebol americano nos Estados Unidos, fui no US Open, fui ver futevôlei, fui ver beach tênis. Eu gosto de esporte e eu vou entendendo. E quando eu estou nesses espaços, além de curtir e entender, eu vou também fazer a cabeça profissional, entendendo o que encaixaria aqui da melhor maneira possível. As oportunidades. As oportunidades. Eu vou buscando eu faço esse exercício a todo momento. Né? Então, a NFL vindo para o Brasil, cara, foi uma oportunidade enorme para muitas empresas que estão no Brasil, mas que tem esse viés do futebol americano, mas que não conseguiam ativar. Pô, como é que tem um primeiro jogo aqui e você não faz nada? Então, vai conhecer, vai entender, vai buscar informação, vai vivenciar se você puder, para você conseguir entregar e conseguir extrair o máximo que você puder desse investimento que você vai fazer. Aê, seu Felipe Campos! Aê! Valeu, Fê. E tem presente, Fê? Não, tem presente? Que é isso? Aê! Olha só. A Obrigado. legítima. Olha só. A única. A Obrigado. fantástica. Vai derrubar, Mickey. Não, Mickey, não derruba. A pamonha de Piracicaba. Obrigadão. Olha só. Fê, Que lindo, peraí. Deixa eu virar aqui para todo mundo ver. aqui. Lindo, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Pô, Muito obrigado. a gente que agradece o seu tempo, Fê. A sua disponibilidade, a parceria, a amizade. Conte sempre com a gente. Time, Por aqui embaixo pra ti. isso foi. Desculpa. Esse foi o Felipe Campos, no nosso episódio
15, que foi a nossa primeira prova junto, que foi a do 15 de Piracicaba. É isso E aí. a gente estava esperando ter esse número para te chamar. Tá bom. Entendeu? Era tudo de propósito, aqui não tem nada Era a que não é vingança da pensado. remarcação de São Paulo, né? A gente podia ter feito alguma pegadinha com ele hoje. A gente perdeu essa oportunidade, mas vão ter outras. Com certeza. Fê, obrigado. Obrigado, pessoal. Time, não deixa de se inscrever no nosso canal, segue a gente no Instagram, segue o arroba do Felipe, que vai estar aqui também, manda proposta para ele. Pode mandar, a gente responde. Ele responde. Só não marca a reunião e leva a folha de papel para ele que você vai... Valeu, time, obrigado!